Hello Job Seekers! Você está na série Entrevistas de Emprego em Inglês Sem Medo e aqui você vai se despedir de uma vez por todas desse sentimento que te trava na sua entrevista de emprego em inglês e te impede de conseguir o emprego dos seus sonhos. Eu sou Elaine Florencio, especialista em treinamentos para entrevistas de emprego em inglês e o tema de hoje é como falar sobre você de uma maneira mais atrativa na sua entrevista de emprego em inglês. Bora começar? Então é o seguinte, o que é falar sobre você em uma entrevista de emprego em inglês, né? Falar sobre você é você usar as suas próprias palavras, né, para falar sobre as suas características, né, sobre a sua personalidade. Ou seja, quem é você por você mesmo, né? É a sua explicação sobre você mesmo, a sua versão sobre você mesmo. E essa pergunta é muito importante, né, porque é uma oportunidade que você tem de soar interessante, né, de já impressionar o recrutador logo na primeira pergunta. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que é essa pergunta aí é em inglês, né? Em inglês, ela tem algumas maneiras, né, tem algumas possibilidades. Pode ser, tell me about yourself. Can you talk about yourself? Could you tell me about yourself? Can you say something about yourself? Né, eu também já vi como, can you introduce yourself? Né, como assim, se apresente, né? Também pode ser uma variação, can you tell me something about yourself that is not in your resume? Né? Também pode ter essa pergunta, né? O que você consegue falar sobre você que não está no seu currículo, ou seja, várias variações, né, da mesma pergunta que é para você falar sobre você, para você explicar, né, como você se sente em relação às suas características, às suas competências, né, às suas habilidades profissionais, né? Mas aí você deve estar se perguntando por que os recrutadores fazem esse tipo de pergunta, né? Qual é a razão? Eis aqui algumas hipóteses que eu acredito que façam muito sentido. Em primeiro lugar, para realmente te conhecer um pouco, né? Saber quem você é, né? Porque imagina, o recrutador ele te conhece lá, né, apenas pelo seu currículo, né, algumas informações profissionais sobre você. Ele não sabe quem você é de verdade, então é uma maneira legal de começar a entrevista, né? Can you tell me a little bit about yourself? Então pode ser realmente porque ele quer te conhecer um pouco mais, de uma maneira diferente de que ele te conhece, que é só através das informações do seu currículo. Pode ser também, né, uma maneira de testar as suas habilidades comunicativas, né? Lembra daqueles soft skills de communication, né? Será que você é um bom comunicador? Será que você se comunica bem? Saber falar sobre você, né, o seu desempenho, né, de você mesmo falando sobre você, pode ser uma maneira deles entenderem como é que você se comunica, como você expressa, e aí já estão avaliando a habilidade comunicativa, né? Então pode ser também uma maneira de já começar a entrevista avaliando, né, aí os seus dons comunicativos, communicative skills. Pode ser também um icebreaker, né? Uma quebra de gelo, né? Para começar de uma maneira mais tranquila, né? Não tão voltada às questões do seu currículo. E aí é interessante a gente refletir que pode ser um icebreaker não só para você, mas como para o próprio recrutador, né? Você já parou para pensar que o recrutador também pode não estar numa situação muito confortável, ele pode estar tenso também? Ele pode não estar acostumado a entrevistar, né? Muitas vezes pode ser, de repente, um recrutador mais jovem da área de RH, se for o caso, né? Talvez ele também não esteja tão confortável em fazer uma entrevista em inglês, mas ele precisa. Ou mesmo um recrutador estrangeiro, né? Um gestor para quem você vai reportar. Pode ser que não seja a função principal dele, né, fazer entrevistas ou conduzir processos seletivos. Ele pode estar nervoso também, né? Assim como você, porque não está acostumado. Então, é uma coisa legal, é um icebreaker, assim, bem legal. E também, vamos lá, por que você acha que as pessoas têm dificuldade com isso? Será que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu vou dizer que sim, é por isso que eu estou fazendo todo esse conteúdo aqui para te mostrar, para te dar dicas de como melhorar isso, né? Realmente as pessoas têm dificuldade em falar sobre elas na entrevista, né? A primeira questão é o seguinte, algumas pessoas travam com essa pergunta porque elas não estavam esperando ter essa pergunta, né? Então elas treinam lá bastante, falar sobre o currículo em inglês, estou lá com o inglês na ponta da língua para falar sobre todas as minhas experiências profissionais. Aí o recrutador vem e fala assim, talk about yourself, something about yourself. E aí a pessoa fica, eu não treinei isso não, e agora? Então algumas pessoas travam porque realmente não esperavam ter esse tipo de pergunta. Que também, né, uma das dificuldades de se responder essa pergunta é que ela acaba sendo muito aberta, né? Você meio que vai ter que escolher o que você vai falar. Você, por um lado, você tem um monte de coisa para falar, por outro, você não sabe qual é a melhor coisa para falar. Então, por ser uma pergunta muito aberta, realmente as pessoas acabam enfrentando bastante dificuldade. E aí também tem outro problema, né? Não sabem por onde começar. Por onde começo, né? Será que eu devo começar falando da minha personalidade, do meu trabalho, da minha família, do que eu quero para a minha vida, de onde eu moro, né? Então também tem essa grande dificuldade, que as pessoas travam também
não sabe por onde começar, e aí dá um nervosismo, né? Realmente é uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples assim não, gente. Outra dificuldade que as pessoas têm é em entender que essa pergunta, né, é sobre você, mas não é sobre o seu currículo necessariamente. Né? Aquela coisa, eu já falei, eles já viram o seu currículo. Na verdade, a única coisa que eles conhecem de você é o que está no seu currículo. Então, o que você pode dizer para impressionar, para deixar uma boa impressão, que não está lá no seu currículo, né? Esse é um exercício mental, assim, né, de autoconhecimento muito interessante. E as pessoas têm dificuldade, né? Quando eu faço os treinamentos, é muito comum, quando eu começo nessa pergunta, a pessoa começa a listar lá todas as experiências profissionais dela. Eu falo, peraí, vai chegar a hora de necessariamente a gente falar sobre as suas experiências profissionais, né? Na hora da entrevista, em outros momentos, né? E esse momento não pode ser não necessariamente o melhor momento para fazer isso, tá bom? Outras pessoas também, né? Isso é até um pouco engraçado. Tem gente que acha que aquilo ali é uma oportunidade para falar tudo, né? Como se não fosse haver outras perguntas depois. Então tem gente que fala demais nessa parte de talk about yourself. Então tem que tomar cuidado também, né? Vai haver outros momentos da entrevista para você falar sobre outras experiências e tudo mais. Então é bom assim, é bom você falar bem, é claro, né? Explorar aí o que você acha que tem de melhor para falar sobre você, mas toma muito cuidado para não ser, né? Para ser pouco objetivo e acabar falando demais. E aí acabar antecipando coisas que necessariamente já vão ser perguntadas lá na frente. Né? Você vai acabar falando demais. E se tratando do inglês, você pode se encrencar, você pode se enrolar. Né? Se você, de repente, não estiver muito seguro com a língua, se você quiser falar demais, né? E aí você pode acabar se enrolando, né? Enfim, ficando sem saber o que dizer, ou então antecipando coisa que você vai ter que dizer lá na frente, ficar repetitivo e tudo mais. Então esses são os principais problemas que as pessoas têm, né, quando elas estão diante dessa pergunta que elas não estavam esperando. E aí, né, que vem o segredo, né? O que eu devo falar nessa hora? Meu Deus do céu, as pessoas me perguntam muito, né? Ai, teacher, o que eu falo? O que eu falo? Eu acho interessante as pessoas me perguntarem o que eu falo, porque, né, é você que vai estar na entrevista. Quem tem que saber o que falar é você, né? Eu posso te ajudar com algumas dicas e orientações, mas eu jamais vou te dizer o que você deve dizer. Mas eu posso te dar dicas de, né, umas orientações de como você deve dizer. Então, a primeira coisa que eu acho mais importante é que, assim, o que você vai falar nessa pergunta Talk About Yourself é uma coisa super pessoal, tá? É uma coisa que você que vai escolher. Então, o que você quer destacar sobre você? Então, assim, você pode começar falando sobre a sua personalidade. E aí, vale a pena pesquisar em inglês todos aqueles vocabulários, né, aqueles adjetivos para falar sobre personalidade, né? Imagina, eu nunca pensei, como é que eu falo que eu sou uma pessoa esforçada? Nunca pensei em inglês, né? Nunca parei para pensar em inglês. Como é que eu falo que eu sou uma pessoa esforçada? Vai lá no dicionário, vai lá no Google Translate. Então a gente tem as palavras, né? Hardworking. I'm a very hardworking professional, né? Então você já pode pensar no que você quer destacar. Mas é importante também não ficar falando um monte de coisas, né? Ficar listando lá. Você achou 10 adjetivos que você acha que tem tudo a ver com você, aí você começa a falar todos os adjetivos. I'm hardworking, I'm smart, I'm intelligent, I'm super creative and motivated. E aí você dá um monte de adjetivo. Então, assim, no fundo, você acaba falando muito e não fala nada. Porque se você quer destacar alguma competência sua, você vai falar um monte de coisas e não vai ficar na memória do recrutador. Então é melhor você escolher aí de 2 a 3 adjetivos. Se você quiser começar, né, se você optar por começar falando da sua personalidade, escolhe aí 3 adjetivos que eu acho que tá de bom tamanho, tá bom? Não fala aí 10 adjetivos não, que você vai se enrolar. E é o que eu falei, você não vai focar em nada, não vai destacar nada, não vai ficar na memória do recrutador. Ele só vai falar assim, nossa, você tem um vocabulário legal de adjectives. Mas não era isso que eu estava checando. Outra coisa também, você pode focar em habilidades profissionais, que são os skills. Então, por exemplo, é claro, vai muito do seu feeling para aquele tipo de entrevista, né? Com quem que você está conversando. Você acha que é aquele momento em que você deve destacar as suas competências profissionais? Então, também pesquisa em inglês como falar sobre aquilo, né? Se você acha que é o momento, você acha que vai ser oportuno, né? Tem que tomar muito cuidado, gente, também, tá? Para não ficar, de repente, focando em coisas que não é o momento. Mas se você perceber que é ali, que é o tipo de entrevista, o tipo de pessoa que está te entrevistando, né, é o momento para você falar dos seus professional skills, também vale a pena começar dessa maneira, é uma ótima opção, tá? Você também pode falar sobre a sua família, né? Assim, mas será que vale a pena eu falar sobre a minha família? Talk about yourself, né? Você
né, o seu trabalho, as suas decisões, as suas escolhas profissionais, muitas vezes tem a ver com a sua família, com o tamanho da sua família, a sua relação com a sua família. Então, dependendo do tipo de entrevista, do tipo de pessoa que está te entrevistando, eles podem querer saber sobre a sua família. Então você pode falar, né, quantas crianças você tem, quantos filhos você tem, se você é casado, se não é casado, se mora com o pai, se mora com a mãe, né, se isso é relevante para você, né, aquela coisa, né, depende muito do perfil da vaga, depende muito do perfil da pessoa que está te entrevistando. Você pode também escolher falar sobre a sua família, não tem problema nenhum. Lembrando que é talk about yourself, né, ainda não são as perguntas oficiais técnicas, então, né, pode ser uma boa também falar about your family, né, talk about your family. Né? Você também pode ser perguntado, ou então não ser perguntado necessariamente, mas pode ser que haja essa curiosidade de saber aonde você mora. Né? Já pensou você estiver sendo entrevistado por uma pessoa que está em outro país? Né? Então, de repente, você pode falar sobre o Brasil, você pode falar sobre a cidade onde você mora, né? Então você pode falar, so as you know, I'm Brazilian and I am from Rio de Janeiro, e aí de repente o recrutador, Rio de Janeiro, Carnival. Então você já pode até fazer um icebreaker legal, puxar um assunto, criar uma conexão, né? Então, se for relevante, né, se for um entrevistador de outro país, né, e você achar que cabe, né, você pode estar falando aí sobre o seu país. Treina em inglês o que você pode falar sobre o Brasil, né, ou a sua cidade, o que é relevante. De repente a sua cidade tem alguma coisa muito relevante, né, sei lá, em relação à indústria, né, onde essa empresa é atuante, né, pode ser uma coisa interessante para falar também. Já parou para pensar que no Talk About Yourself você também pode falar sobre onde você mora, né, na cidade, no país? Também é uma boa, é uma possibilidade. Olha só, já estou dando várias possibilidades. Se você não sabia o que falar no Talk About Yourself, e eu não terminei ainda, hein? Então vamos lá. Hobbies, free time activities, né? O que você faz no seu tempo livre? Você tem algum hobby, né? Isso também pode entrar, porque isso fala muito do que você faz quando você não está trabalhando. Tem uma pergunta também, né, que eu já vi acontecer. What do you do when you are not working? Né? Então, você pode treinar, falar sobre coisas que você faz no seu tempo livre, hobbies ou atividades para relaxar, para se divertir. Então, isso pode ser, treinar, falar isso pode ser muito estratégico, para você não ficar perdido e não saber o que dizer, né? Que é o que acontece muito nesse tipo de pergunta. Uma outra sugestão que eu dou, e aí é uma sugestão pessoal, e eu vou explicar por que eu adoro, né, falar sobre isso, né, treinar, não só no treino, mesmo que a pessoa não queira falar sobre isso, eu gosto muito de perguntar aos meus alunos nos treinamentos. Passions, as coisas pelas quais você é apaixonado, né, que você ama fazer, né? Então, você pode falar, I'm passionate about learning, né? I love reading, I love traveling. Por que é legal falar das suas paixões e das coisas que você ama? Primeiro, que você parece realmente uma pessoa mais interessante, uma pessoa motivada, uma pessoa que gosta de fazer, que ama o que faz, né? Se a sua paixão estiver relacionada à sua atividade profissional, é uma boa. Agora, por que eu acho que falar sobre passions não é só legal como estratégico? Porque quando você fala sobre o que você ama, o que acontece? Seus olhos brilham, né? O seu rosto muda de figura. Então você já tem sentimentos positivos naquela hora. Isso te ajuda a ficar menos nervoso, te ajuda a relaxar. Isso passa uma impressão muito positiva para o recrutador. Porque essa pergunta, né? Talk about yourself pode ser o seu cartão de visitas, pode ser a sua primeira impressão. Então, como é que você vai impactar o recrutador? E uma dica que eu dou é essa de você falar sobre as suas paixões e as coisas que você ama, porque isso vai aparecer no seu semblante e você com certeza vai parecer um candidato mais atrativo. E aí, uma dica que eu dou para você organizar essa resposta. Então, recapitulando, você pode falar, né? Primeiramente, é uma escolha pessoal, tá, gente? É o que você acha, são as suas impressões, tá? Sobre aquela empresa, sobre a cultura daquela empresa, sobre aquele entrevistador, né? É uma escolha pessoal. Então você pode falar sobre a sua personalidade, então fique em dia aí com os adjectives in English. Habilidades profissionais, que são os professional skills. Você pode falar sobre a sua família, você pode falar sobre onde você mora, focando no país ou no estado, dependendo do entrevistador. Você pode falar de hobbies, free time activities, coisas que você faz no seu tempo livre, né, coisas que você faz que você acha que são interessantes. E passions, né, se você quiser brilhar o olhinho lá na hora da entrevista e se tornar uma pessoa mais motivada, o passions é uma boa estratégia, tá? E aí, né, como é que você pode organizar aí esses dois, essas informações, né? Então, assim, você treina tudo isso, né? Até legal você treinar tudo isso para você ver como você se sente falando sobre essas coisas, tá? Porque às vezes você
é assim, eu quero falar sobre professional skills. Aí você treina a falar e depois você mesmo percebe se não acha que não ficou legal isso não. Vou escolher. Então, vale a pena você treinar todos esses pontos que eu falei. Depois que você treinou, né, em inglês, obviamente, fazendo as pesquisas lá, as devidas pesquisas, você escolhe, aí você decide quais das respostas ficaram mais legais para você, né, falar sobre você nesse Talk About Yourself. Então, você pode escolher 2 pontos dessa lista que eu dei, tá? Então, assim, se você quiser falar sobre tudo, pode falar, mas eu acho que vai demorar muito. Lembra que eu falei que toma cuidado para não ficar falando a vida toda e não antecipar coisas que já vão ser perguntadas mais tarde? Mas eu acho que uma boa estratégia para organizar é você escolher 2 desses pontos aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, escolher falar sobre personality and hobby, né? Por exemplo, você pode falar, well, I am a very creative person and, for example, I read books and I also write books and I write stories as a hobby, né? Então, eu sou uma pessoa muito criativa e eu sempre leio livros e eu também tenho como hobby escrever histórias, escrever artigos, estou escrevendo um livro, né? Então, olha só, você juntou personality com hobby. Tá? Você pode falar, sei lá, family e free time, né? Então você pode falar assim, I am married, I've been married for 10 years now, and I have 2 kids, and we often travel at the weekends, we like to travel to the mountains or to farms. Né? Então você tá falando aí, minha família, eu sou casada, tenho os meus filhos, a gente gosta muito de viajar para as montanhas, né? Então você juntou aí família com free time activities. Uma outra opção também, você pode falar skills e passion, né? Então você pensa aí nos skills que é importante para essa vaga, vamos falar aí, sei lá, communication, né? Então você fala, I am a very communicative person and I love talking to the public. I'm really passionate about expressing my ideas, making presentations. Então, tá vendo? Então você já juntou professional skills com passion. Então, vai uma dica aí que pode fazer com que você organize melhor, né, as suas respostas. E lembrando que todos aqueles pontos, treina tudo, porque de repente vai que você escolhe, por exemplo, eu vou, se eles perguntarem sobre mim, eu vou escolher falar sobre skills and passion. Mas aí vai que o cara pergunta pra você, what do you do in your free time? Você já treinou o free time, embora você de repente não tenha escolhido esse, né, como vencedor lá que você achou melhor, mas você já treinou, então você já sabe o que dizer no seu free time. Agora uma dica assim que é fundamental e é infalível, tá? Você precisa ser sincero, tá? Mas estratégico. Não cometa sincericídio, tá? Então assim, escolha falar sobre coisas que tem a ver com a vaga que você está se candidatando. Então, digamos que você queira falar assim, I am super creative and I love dealing with numbers. Super criativa e adoro números. E a vaga não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, não faz mal você falar isso, mas você desperdiçou aquele tempo, poderia ter falado uma outra coisa, né? Vai que a vaga é sobre leadership ou então team leadership, né? Liderança de times. Então vale a pena falar I love working with people, I'm a very good team player. Então você já falou que você adora lidar com pessoas e trabalhar em equipe, tá vendo? Então assim, toma cuidado para você não falar coisas que não são relevantes, seja estratégico, seja sincero, mas seja estratégico também. Não vai ficar falando aí coisas que não tem necessidade ou que realmente podem não ter relevância, né? Ou às vezes até pode te desqualificar, né? Às vezes é uma característica sua que você, né, sente que você quer falar, mas não é uma coisa tão positiva, né, para aquela vaga, para aquele perfil, e aí você pode acabar sendo desqualificado para aquela vaga sem ter necessidade, tá? Então seja sincero, mas também seja estratégico. E também lá atrás eu falei, né, sobre a escolha pessoal do que falar nessa pergunta. Né, como eu falei, você tem que sentir como é a cultura da empresa. Então vale a pena, né, se você não conhecer bem, porque algumas empresas são mais famosas e já tem a cultura dela já, né, de conhecimento do público e tal, mas se for uma empresa que você não conhece bem, vale a pena ir no site da empresa ou então conversar com pessoas que já trabalham nessa empresa e investigar um pouquinho sobre a cultura da empresa, né? Pode ser que existem coisas que você faça, né, como seus hobbies ou atividades livres ou trabalhos voluntários também,
né, que tenham a ver, de repente, com algum movimento que a empresa está engajado, alguma campanha que a empresa está fazendo. Então, ó, vale a pena você, de repente, dar uma pesquisada sobre a empresa e usar elementos, né, sempre, claro, falando a verdade, mas associando a coisas que você faz, a coisas que você gosta, e aí pode ser uma boa estratégia usar isso no Talk About Yourself, tá bom? Então, assim, escolha o que você quer falar, o que você sabe que é importante, e se você quiser ser estratégico associando a coisas que você conhece que a empresa, né, vai achar interessante, então é uma boa estratégia, tá bom? Agora, por que eu acho, né, por que eu cheguei à conclusão de que essa organização é uma organização que funciona, né, para quando as pessoas vão falar sobre elas mesmas, quando elas vão responder a pergunta Talk About Yourself? Eu percebi que quando as pessoas preparam bem essa pergunta, né, falam sobre diferentes aspectos da sua vida, sem estar necessariamente atrelado ao currículo, né, quando elas organizam direitinho, elas se sentem muito mais seguras na hora de responder e não travam. Então, a pior coisa que tem é quando eles pegam você de surpresa. Então, a primeira coisa, você já antecipando e preparando, né, você já vai diminuir a sua possibilidade de travar, porque você já previu, então você já se preparou. Mas não é só isso não, é se preparar para responder isso bem. Por quê? Porque depois que você tiver respondido, você vai ter aquela sensação, poxa, eu respondi muito bem isso em inglês. Que legal, ficou bem, fiquei bem na fita, né? Então você já reduz o seu sofrimento, né? Porque é de fato, né? A entrevista em inglês envolve essa questão do sofrimento. Você sofre antes, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vão te perguntar, você não sabe como você vai reagir, se você vai travar, se você não vai. Mas você também sofre depois, com as respostas que você deu. Eu vejo isso demais, né? Porque eu sempre pego feedback depois das entrevistas e aí eu pergunto aos meus alunos, e aí, como é que foi? Né? E alguns deles falam, eu consegui responder bem aquela pergunta que a gente treinou e tudo mais. Mas outros também, infelizmente, falam, teacher, eu me enrolei. Porque assim, eu consegui responder, mas eu não falei do jeito que eu queria. Eu acho que eu não causei uma boa impressão. Então, quando você prepara para responder isso, mas não só preparando para saber o que dizer, mas para fazer isso bem, você já elimina esse sofrimento e você elimina o medo, que é, né, o grande problema da maioria das pessoas, né? Então, até vou dar um exemplo para vocês de uma história engraçada de um aluno meu que foi pego de surpresa, né? No meio da entrevista em português, o recrutador foi e perguntou para ele, né? Let's continue in English. What do you do in your free time? Ele foi pego de surpresa porque a gente tinha treinado bastante. Mas ele quis focar muito na questão profissional, porque realmente era uma posição muito técnica e tal, ficou com receio de não saber os termos técnicos, não saber explicar, né, os projetos. E ele falou assim, mas eu até alertei, falei, mas olha, se eles perguntarem sobre o seu free time, não, eu já sei o que eu vou dizer, isso aí tá tranquilo. Mas ele não imaginava. E aí perguntaram, e ele respondeu, porque ele não tinha dificuldade, né? Só que depois ele ficou com aquela sensação de, poxa, eu podia ter dado uma resposta melhor. Eu acho que o que eu falei foi meio bobo, foi meio superficial. E aí ele teve esse sofrimento, né, pós-entrevista, nesse sentido de achar que ele respondeu, mas ele achou que não respondeu uma coisa que fosse relevante, que o fizesse interessante e atrativo para aquela vaga. Então esse está o segredo, não é só se preparar, é se preparar para responder isso bem. E é nisso que eu vou te ajudar, tá? Agora, por que é importante, né, falar bem sobre você na entrevista de emprego em inglês? Então, vamos lá. Né, é importante que você fale sobre algo que soe bem, mas que não soe fútil, uma futilidade, né, do tipo, on the weekends I like to go to the mall and I like going window shopping, né? Eu gosto de ir no shopping e olhar as vitrines no final de semana, né? Isso é uma coisa assim, né, meio irrelevante, até fica meio estranho, né? Então, assim, é importante preparar bem justamente para você não correr o risco de soar superficial, tá bom? É muito importante também que você escolha as palavras e as características que melhor te representam e que expressem de fato quem você é, né? Porque é você que está ali em jogo, é a sua identidade. Eu sei que em inglês isso pode ser meio complicado, mas é importante você escolher as palavras certas e que melhor representam você. Indo lá atrás, lembra que eu falei para vocês? Não minta, não use um adjetivo que não te descreva, né, que não seja você de verdade. Então, é muito importante que você seja verdadeiro, justamente para você mostrar quem você é de verdade, tá bom? Outra coisa muito importante também
é antecipar os vocabulários mais simples, né? Por que é importante você se preparar bem, né, dessa maneira? Porque você consegue antecipar coisas que você nunca parou para pensar que você poderia dizer, né? Então, por exemplo, eu quero dizer que, não sei, eu gosto de viajar para pousadas, né? Prefiro pousadas do que hotel. E aí lá na hora você quer... Caramba, eu nunca na minha vida pensei como eu ia dizer pousada em inglês, né? Pousada em inglês, caso você esteja curioso, é inn, né? I-N-N, I-N-N, inn. Então você quer, sei lá, algum momento da entrevista falar, eu adoro viajar, adoro ficar em pousadas, I love to travel, I love to stay at inns, because inns, they feel like my home, né? As pousadas, elas são mais aconchegantes, parece que eu tô em casa. Então, assim, quando você se prepara bem, você antecipa essas palavras simples que você, às vezes a pessoa fica obcecada, né, por, sei lá, ficar falando em termos técnicos, e ela esquece que tem palavras bobas, né, simples do dia a dia. E nesse treino do Talk About Yourself, você acaba, né, fazendo esse tipo de coisa, e aí você já não trava. Porque uma das razões também da pessoa travar é não ter o vocabulário. Mas se você se prepara para esse tipo de pergunta, com todos aqueles assuntos que eu sugeri, você já antecipa essas palavras simples, e aí vão sair naturalmente, você não vai travar, né? Então isso é muito importante. Né? Então, assim, por isso que é muito importante nessa preparação você saber o que você quer dizer. As pessoas se preocupam muito com a pergunta, né? O que eles vão me perguntar? O que eles vão querer saber de mim? Mas isso você não consegue controlar muito, né? Isso fica muito na questão da dedução, da adivinhação, né? Às vezes você dá sorte realmente deles perguntarem tudo aquilo que você conseguiu antecipar como pergunta. Às vezes perguntam coisas totalmente aleatórias. Mas o truque mesmo é você saber o que você quer dizer. E não tem pergunta melhor do que Talk About Yourself para exemplificar isso. Por quê? É uma pergunta aberta. Então você já vai escolher o que você vai querer dizer, você já vai saber os vocabulários, já vai ter treinado as frases, então você não vai travar. Tá certo? Então qual é o grande benefício de você treinar bem essa pergunta Talk About Yourself, né? Porque isso te dá mais segurança, te dá mais firmeza, vai te dar mais autoconfiança. Você vai soar confiante na sua entrevista porque você sabe das suas características, sabe dos seus talentos, das suas competências, falou aquilo bem em inglês, então você vai passar uma segurança que necessariamente vai ser associada à sua personalidade. Você sabia, né? Às vezes as pessoas falam assim, quando a pessoa fala inglês, ela parece que tem outra personalidade, né? Parece que é outra pessoa. Por quê? Porque ela não tem as mesmas limitações da língua dela, né? Na língua dela ela fala o que ela quiser, se comunica plenamente. Mas em inglês não, você tem limitações. E essas limitações necessariamente deixam inseguros. Só que essa insegurança que é da língua acaba sendo associada à sua personalidade. Então você treinar, falar sobre você bem, de uma maneira natural, né? Entendendo que realmente aquelas são as suas competências e características verdadeiras, te dão confiança. Você fala com confiança, então você passa firmeza e aquilo necessariamente vai ser associado à sua personalidade. Então a análise comportamental também já vai ser positiva, né? Olha só quantos benefícios, quantas coisas legais só nessa pergunta Talk About Yourself, não é mesmo? E quais são as vantagens, assim, né, de você conseguir falar aquilo bem, tranquilamente, de maneira confiante? Primeiro, você vai impressionar o recrutador, que é o que todo mundo quer, né? E segundo, você já vai começar a entrevista, né? Porque Talk About Yourself costuma ser uma das primeiras perguntas, né? Se essa pergunta for perguntada, ela é uma das primeiras, né? Então você já vai começar com aquele sentimento de que, nossa, comecei bem. É igual um jogo de futebol, né? Quando um time tá tenso e nos primeiros minutinhos já faz logo um gol, né? Olha a diferença como que é o desempenho do time, né? A sensação do time ao longo da partida, eles já vão ficar super seguros, felizes, animados, motivados, porque já fizeram um gol, então já foi um alívio. A mesma coisa, né? Responder bem a primeira pergunta da entrevista pode determinar o resto da entrevista. E aí? Né? Então faz muita diferença, você não acha? Você responder bem, com firmeza, sabendo o que você quer dizer, sabendo as suas características, as outras você já vai se sentir mais relaxado, mais tranquilo, né? Olha só, né? É uma coisa interessante. Agora, existem os famosos erros, né? Pelo amor de Deus, o que você não pode fazer nessa pergunta Talk About Yourself, Say Something About Yourself, Introduce Yourself. Não pode fazer. Você não pode mentir, né, gente? Básico. Não fale coisas que você acha que o recrutador quer ouvir, mas que não são verdade sobre você. Não adianta, gente. Mentira tem perna curta. Lá na frente vai aparecer a verdade, você vai ficar mal. Então não minta, ok?
Não decore respostas prontas. Você viu aquela frase linda na internet? Ah, eu quero falar essa frase. Só que vai ser muito difícil de você lembrar, tá? Então, quando você memoriza uma coisa, né, você fica condicionado àquela pergunta. Então, de repente, você, naquela frase, expressa uma coisa que você poderia dizer em outra pergunta, mas você não vai lembrar, porque você condicionou, né? Quando você memoriza, você condiciona a uma condição específica. Então, não memoriza frases, não. Você retenha as ideias, né? Saiba o que você quer dizer, e aí sim, você pode memorizar umas palavras, óbvio, né? Palavras, vocabulários, você sempre tem que memorizar. Mas frases prontas, aquelas frases famosas, de impacto, né? Toma muito cuidado, tá bom? Para você não soar como um robô, ou então para você se encrencar e realmente acabar não lembrando da frase e aí dá um gelo, dá um branco e você trava. Então, é perigoso. Uma outra coisa, como eu já falei, não descrever o currículo nessa pergunta, tá? Pode ser que realmente você queira dar destaque a alguma questão profissional porque você acha que tem fit com a vaga. Tudo bem, isso pode entrar aí nessa parte de talk about yourself, né? Se você achar que seus anos de experiência com uma determinada atividade vão impressionar, né? Vão ser importantes para começar a entrevista, né? Pode até ser, mas nada de ficar indo tintim por tintim lá no seu currículo no Talk About Yourself, né? Porque vai ficar muito longo, vai ficar chato e desinteressante. E como eu já falei, lá na frente eles vão perguntar sobre questões do seu currículo caso eles estejam realmente interessados em saber. Também outro erro muito comum, que foi aquele meu aluno, né, que não treinou, não se preparou e falou uma coisa que ele achou fútil, né? Falar coisas irrelevantes, né? Então, talk about yourself, aí você fala que você acorda tarde no domingo, né? Que você gosta de acordar tarde no domingo, que você gosta de ficar jogando videogame, né, com seu amigo, né? Tem que ver se é relevante realmente. Embora seja uma pergunta aberta, que é para você expressar, mas não custa nada ser estratégico falar coisas que vão te ajudar na entrevista, né? Pode acontecer uma entrevista, não é um bate-papo no bar. E também, já falei, cuidado para não cometer sincericídio e falar algo que te desqualifique. Às vezes as pessoas, né, elas acham que um ponto da personalidade delas é muito forte e acabam falando aquilo no Talk About Yourself. E aí elas acabam se desqualificando, né? Eu já tive, né, situações em que eu estava treinando essa parte e a pessoa, I'm a very shy person. E aí o cargo tinha alguma coisa a ver com vendas e tudo mais. E aí eu tive que chamar a atenção. Falei, mas você acha realmente que vale a pena você falar que você é uma pessoa shy? Sendo que você talvez tenha que fazer alguma coisa que, né, as pessoas tímidas não costumam fazer. E aí a gente teve que repensar, né, essa resposta, né? Então, toma cuidado. E isso acontece, né? Parece uma coisa óbvia, mas acontece mesmo. Olha, gente, é muito treinamento. Essas coisas acontecem de verdade. Como é que você pode agora melhorar as suas frases? Então, eu já dei dicas aí, né, do que você pode dizer, dei dicas aí de como você pode organizar, o que você pode escolher. Mas como é que eu posso melhorar ainda mais o meu desempenho quando eu falo sobre mim, né? Talk about yourself, né, na entrevista em inglês. Você pode usar algumas expressões para iniciar nessas frases para evitar que você, por exemplo, soe arrogante, né? Então, por exemplo, né, você pode falar assim, I'm a very results-oriented professional. Eu sou um profissional focado em resultado. Pode soar meio boastful, né? Tipo, parece que você tá se gabando, né? Então, você pode minimizar, né? A gente fala soften up. Você pode suavizar com a expressão I would say I'm a results-oriented professional. Então, I would say that I am, né? Já soa mais suave, já introduz de uma maneira mais suave, menos arrogante, né? Dá uma enfeitada na frase. Também você pode falar I see myself as a very creative professional, né? Eu me vejo, né? Então eu não estou afirmando que eu sou, é como eu me vejo, né? I see myself as a good communicator, né? Eu me vejo como um bom comunicador. Então tem essa expressão que ajuda, né? Então realmente melhora a frase, né? Você também pode falar do que a impressão que as outras pessoas têm de você. Então também uma dica é você falar my friends say that I am, or my family often say that I am. Então você pode melhorar a sua resposta introduzindo aí com essas expressões, né, para suavizar um pouco, soar um pouco mais modest, né, uma coisa mais humilde, menos arrogante, né, que pode ser uma maneira polida de falar. Fica bonito, né? Eu gosto. Agora tome muito cuidado, essa dica é fundamental, anota aí. Ilustre com exemplos. Se você falou assim, I'm a results-oriented professional, prove it. Prova. Então você dá um exemplo de uma coisa que você faz,
né? Dá um exemplo de um case que você teve, né? Por exemplo, I'm a results-oriented professional, so for example, in my last job, I improved the company's number. Ou então se você fala que, né, I would say that I am a very organized person. So, for example, I organize my day, I plan my activities and I prioritize the most urgent matters, né? Então, eu sou uma pessoa organizada. Então, por exemplo, eu faço isso, faço aquilo, organizo meu dia, priorizo. Então, assim, prove it. Não adianta pesquisar aquela palavra linda, nossa, eu vou arrasar, vou falar que eu sou organized and results oriented. Ele vai acreditar não, né? Então, assim, para você aumentar a sua credibilidade, é bom você dar um exemplo e ilustrar. E isso ajuda não só na questão da credibilidade, como eu falei, como na questão da língua, porque ele te ajuda a relacionar aquela palavra à sua personalidade, aos seus hábitos, à sua vida, e aí com certeza vai ser mais fácil de você memorizar. Né? Então, por exemplo, se você quer dizer que você é organized, por que você quer dizer que você é organized? Porque de fato você é. O que você faz para ser organized? Então, isso já te ajuda a memorizar e deixa a frase mais bonita, mais encorpada, né? Então, com certeza você vai soar melhor, vai convencer, né? Vai ser mais convincente. Então, não adianta você ficar aí, ó, tacando um monte de adjetivos se você não tiver condições de ilustrar, dizer o que você faz ou o que você já fez, para provar que você é daquele jeito, tá? Mas é uma coisa também objetiva, tá? Só uma frase. Tá? Então tome muito cuidado e ilustre com exemplos que você vai, né, se adiantar. Uma outra coisa também, né? Vamos falar, voltando à questão dos erros, né? Eu falei que tem algumas coisas que as pessoas, né, cometem, né? Ou seja, o que não fazer, né? Mas também tem a questão das coisas que as pessoas mais erram, que eu observo. Então vou trazer para vocês aqui agora algumas coisas para vocês entenderem que atrapalham bastante na hora de dar essa resposta, né? Então, além do que eu já falei, né? Não minta, não decore frases prontas, né? Não descreva o seu currículo. Pesquise a pronúncia das palavras que você quer dizer. Isso parece óbvio, mas não é. Muita gente pesquisa lá as palavras e tenta ir no achômetro, achar que vai entender a pronúncia. Vou dar um exemplo, né? Todo mundo quer dizer que é resiliente, né? Como é que é resiliente em inglês? Você vai lá no dicionário e você olha assim, resilient, resilient. Deve ser resilient, né? Porque muitas palavras que eu conheço em inglês com item são de I, né? Idea, I am, iPad. Só que não, a palavra em inglês é resilient. Não tem regra para isso, gente. A pronúncia em inglês é um negócio meio aleatório. Então, você precisa realmente memorizar como um item de vocabulário. Então, assim, se você pesquisou as palavras que você quer dizer, que você acha que vão impactar, que vão impressionar, não adianta nada pesquisar uma palavra bonita e não saber pronunciar, vai ficar muito, muito feio. Então, não deixe de pesquisar a pronúncia das palavras que você não conhece ou que você não tem certeza, tá? Porque, às vezes, você passou a vida inteira pronunciando aquela palavra errada, tá bom? Ninguém nunca te disse, ninguém nunca teve coragem de te dizer que aquela palavra estava errada. Mas acontece, gente, acontece demais. Então pesquise e pronuncie, pelo amor de Deus, não vai pagar esse miquinho. Também uma coisa muito comum que eu vejo, questão de língua mesmo, as pessoas confundem adjetivos e substantivos. Deixa eu dar um exemplo aí clássico, a palavra communication. Communication. I have good communication skills. Eu estou usando communication, né? My communication is very good. Eu estou usando como um substantivo. Agora, se eu quiser falar como adjetivo, eu não posso falar I am good communication. Não. O adjetivo é communicative. Então, I'm a very communicative person. Tá vendo? Então, toma muito cuidado, né? Então, às vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, production, produce, né? Então, presta atenção aí se você não está usando um substantivo como um verbo ou um substantivo como um adjetivo, tá bom? Por isso que a preparação, né, e o planejamento das frases é fundamental. Uma outra coisinha também que as pessoas tendem a esquecer é o artigo antes de um substantivo. Quando você fala, né, do seu job, do seu professional activity, então as pessoas falam I am good teacher. Né? Teacher é um substantivo, então tem que ter um artigo antes do adjetivo. Então, I am a good teacher. I am a teacher. I am a good teacher. Então, às vezes, quando você coloca um adjetivo antes do substantivo, há uma tendência a esquecer. Então, você fala, I am an engineer. I am a very efficient engineer. Então, o a continua lá, mesmo que você
coloque um adjetivo. Então é muito fácil esquecer isso. Então essa diquinha aí é para você soar com o inglês de melhor qualidade. Então não esqueça, tá, do artigo quando tem o substantivo, né? Principalmente quando você fala da sua profissão, né? Manager, I am a very competent manager. Tá vendo? I am a manager. I am a very competent manager. Teve o manager, teve o substantivo, tem que colocar o artigo. Isso é um erro muito, muito comum mesmo. Uma outra coisa também que é muito comum de acontecer é quando as pessoas, né, começam a falar sobre elas, I am like this, I'm like that, I love this, I love that, e aí acabou, não tem mais o que falar, mas a pessoa não fechou, não trouxe uma entonação de fechamento, é um negócio esquisito. Né? Então, às vezes, você realmente já falou tudo que tinha para falar, ficou uma boa resposta, mas na hora de fechar, a entonação ficou meio aberta. Então, deu a impressão de que você esqueceu ou que você não conseguiu mais falar, fica um tom reticente. Como é que faz, né? Então você fala, oh, I am a very creative professional and I love working with teams and I love traveling. Tá vendo? Ficou um negócio esquisito. Então, a dica que eu dou, se acontecer isso com você, primeiro, se você souber o que você vai dizer, você já vai dar um fechamento, né? Então você pode falar, I'm a very results-oriented professional and also very organized and I love working with teams. Pronto, fechou, entonação, né? Descendente, né? Você fechou. Agora, se acontecer por acaso de você esquecer, e aí você terminar reticente, yes, and I love working with teams, yeah, that's it. Então tá bom, joga aí um that's it no final, tá? Para dar um fechamento, mas é importante, tá? Para não deixar esse tom reticente. Então, repetindo, então você pode falar, yes, and I love working with teams, yeah, that's it. Yeah, that's it, tá bom? Então, dá um fechamento. Isso é uma coisa também que eu observo bastante. E é uma dica que eu acho que é uma dica bem estratégica, bem legal. Agora, vamos assim, quando é que eu devo usar essa resposta do Talk About Yourself para falar sobre mim? Em qual momento da entrevista eu devo, né, usar? Em qual momento da entrevista essa pergunta aparece? Essa pergunta pode aparecer no início da entrevista, que eu acho que é mais comum, eu acho bem estranho, no meio da entrevista, eu nunca vi. Mas tem uma coisa que é fundamental. E se não perguntarem isso para você? Tudo aquilo que você treinou vai por água abaixo? Claro que não. Lembra, a entrevista é sobre você. Você treinou falar várias coisas interessantes sobre você. Cave oportunidades para você usar aquelas frases em outros momentos. E eu tenho um caso real para ilustrar. Um aluno meu que tinha muita dificuldade nessa parte do talk about your strengths, né? Seus pontos fortes. E tinha dificuldade de, não que ele não soubesse os pontos fortes dele, mas qual escolher, como organizar e como falar. Por conta de a gente ter feito um treinamento muito focado na parte do Talk About Yourself, bem reflexivo, onde ele estudou bastante o que é melhor falar naquela entrevista, quando ele chegou nessa parte do Talk About Your Strengths, né? Fale dos seus pontos fortes, ou o que você tem de melhor, né? Ele já pescou, usou a mesma frase, só deu uma adaptada, né, claro, para o tipo de pergunta, uma palavra ou outra que ele mudou, mas a essência da resposta ele já tinha, porque ele já tinha treinado. Então, quando usar essa resposta? Quando for oportuno, seja estratégico. Então, por exemplo, se ele perguntar para você, tell me about a case of success. E nessa vaga é importantíssimo que você fale, né, que você prove que você é um good problem solver, né, que você é bom em resolver problemas. You have problem solving skills. Então ele fez essa pergunta, tell me about a problem you solved. Então ele quer saber como é que você resolveu o problema. Então lembra, você sabe que para essa vaga é importante falar que você tem problem solving skills. Você de repente treinou falar no Talk About Yourself, mas não usou. Aí é o momento para você usar. Aí você conta lá o caso onde você resolveu o problema e aí você fala, yes, and this problem was a big problem, but it was not so difficult for me, you know, because I'm a problem solver naturally. Então, porque eu já naturalmente sou um problem solver, né? Eu sou bom em resolver problema. Então, ó, essa frase que você já tinha treinado no Talk About Yourself, que ele não perguntou, você estrategicamente usou em outra pergunta. Então, essa é a pegada. Tudo que você treinar para a sua entrevista de emprego em inglês poderá ser usado em outras perguntas. Esse é o segredo para você se sentir mais seguro e não travar na sua entrevista, ok? Outra coisa também muito importante é não desperdiçar a sua preparação. O que isso quer dizer? Tem gente que treina um monte de coisa legal, mas na hora da entrevista não usa.
eu não sei o que acontece. Não sei se esquece, tá? Então, se você preparou uma coisa bem legal, treina bastante falar aquilo e se esforce para lembrar e falar aquilo na sua entrevista, tá? Então, não desperdice o seu treinamento, tá bom? Tenta realmente, se esforça para usar tudo aquilo que você preparou, que com certeza é uma maneira mais eficaz de você impressionar o recrutador do que você sair improvisando um monte de respostas, ok? Então, vamos falar agora de uma coisa interessante, né? Quase chegando ao fim aí dessas dicas, né? Dessa conversa que a gente está tendo sobre Talk About Yourself. Essa parte de você treinar e falar bem na entrevista, né? Ela já reduz o quê? O seu sofrimento, não é verdade? Então, quando você sofre menos, você tem um resultado melhor. Então é aquela coisa, pare de sofrer, né, na preparação da sua entrevista de emprego em inglês. Se prepare bem, saiba o que você quer dizer e você com certeza vai se sentir melhor e vai ter aquela sensação, poxa, eu impressionei, eu fiz bem. Aí você já vai reduzir o sofrimento, porque eu acho que eu tenho a impressão de que as pessoas têm essa coisa, muito medo da entrevista, porque elas acham que elas vão se enrolar, que elas não vão conseguir, mas uma boa preparação, eu garanto para vocês, uma boa preparação reduz a praticamente zero as suas possibilidades de travar, tá? Então, esse é o segredo. Né? Uma coisa que eu queria falar com vocês muito interessante é que a entrevista, né, é um momento para você se vender. É como uma venda. Então, assim, se você for um vendedor, né, ou se você já viu um vendedor, como é que você analisa que aquele vendedor é bom? Porque ele sabe falar bem do quê? Do produto. Ele conhece bem o produto. E você é esse produto. Então você precisa se conhecer bem. Então muitas vezes, talk about yourself vai ser uma questão de você conduzir um processo de autoconhecimento. Né? O que você tem de melhor para oferecer? Porque você vai se vender na entrevista. Né? Então é uma venda, é o seu sales pitch, é o seu personal pitch, onde você vai estar destacando as suas competências e suas qualidades. E em inglês não é diferente de em português. Né? Se na entrevista em português você tem que fazer isso, por que na entrevista em inglês também não vale fazer isso? Vale fazer isso também, né? Que você com certeza vai se sentir melhor e vai se sentir mais seguro e vai conseguir, né, o emprego dos seus sonhos. Então, gente, resumo da ópera aí para vocês, né? Estamos chegando ao fim. Então é o seguinte, falar bem na sua entrevista de emprego em inglês é fundamental. Falar bem sobre você para impressionar o recrutador e terminar a entrevista com aquele sentimento de eu consegui, eu me dei bem e as chances para eu conseguir o emprego dos meus sonhos estão cada vez mais próximas, né? Então, você precisa ser verdadeiro, você precisa mostrar quem você é, mas você precisa mostrar a sua melhor versão. Esse é o segredo e dá para fazer isso em inglês com uma boa preparação. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que realmente vocês tenham aproveitado. Lembrando que vem muito mais por aí para você conseguir perder o medo da entrevista de emprego em inglês, arrasar, impressionar o recrutador e conseguir o emprego dos seus sonhos. Então, é isso por hoje, pessoal, e até a próxima!